com foco muito grande no fariseu, né? Que também orava separado dos demais. Ele quis fazer uma comparação. O publicano estava separado dos demais por se sentir indigno, né? Por se sentir pecador, estava isolado dos demais. Então, ele faz uma menção de outros, né? E também dos adoradores, dos adúlteros, mas fala assim, como também este publicano. O publicano também se retirou para ficar num canto porque não se achava digno, né? O julgamento e o apontar era direto ao publicano. Eu sou melhor do que ele. Eu também estou no canto, ele está no outro canto, mas eu sou melhor do que ele. Era dessa forma arrogante, era dessa forma egoísta que ele fazia a sua oração que ele estava falando. Detalhe, no templo orava o fariseu, também orava lá um publicano. Então a oração do publicano, né, o texto não diz que ele tinha essas falhas de conduta, né, mas era assim que os publicanos, né, cobradores de impostos para o Império Romano, era assim que eles eram vistos, né, por seus concidadãos judeus, que os consideravam traidores da pátria, escória da sociedade, indignos a preço de aceitação. Evangelho de Marcos, capítulo 2, 15, 17, Marcos 2, 15, 17, Mateus 21, 28, 32, vai relatar isso, né? Eles eram indignos, eram considerados por eles traidores da pátria. Publicanos eram rejeitados. Há um detalhe importante a ser considerado. O coletor de impostos, apesar de trabalhar para os romanos, ele era também judeu. E se não fosse assim, jamais ele poderia entrar com os demais adoradores na proximidade do altar, no lugar do holocausto, no átrio interno do templo. Eles não podiam fazer isso. Ele entrava, o publicano entrava porque ele também era um judeu. Então, ele teria que permanecer do lado de fora, né? Do lado de fora, junto às mulheres. Ele não poderia entrar, mas ele entrava por ser judeu, ele entrava também. Apesar disso, ele optou em permanecer. Mesmo podendo entrar, ele vai optar por permanecer em pé, distante, não por preconceito, mas por julgar-se indigno de aproximar dos filhos de Deus. Ele não se achava digno de se aproximar dos filhos de Deus, que estavam ali ajoelhados. Ele estava ali de forma humilde, né? O publicano orava quebrantado, humilde e sincero. Em sua alma permaneceu ali de forma cabisbaixas durante todo o culto, né? Todo o culto, sem coragem de levantar os olhos ou as mãos para o céu, conforme era o costume dos judeus orarem. Ele estava ali totalmente quebrantado. Sua postura foi oposta do seu acusador, totalmente oposta. Não estava ali para reclamar das ofensas, das críticas, muito menos para acusar alguém. A motivação dele era clamar pela misericórdia do Senhor diante do seu fracasso, né? Do seu reconhecido fracasso, diante da sua forma, de forma pecadora, né? Ele estava ali para isso. O que houve diferente na oração do publicano? O clamor do publicano não foi movido apenas por remorso, né? Ou pelo desejo de receber alguma bênção, alguma dádiva. Antes ele se portou humilde como filho de Abraão. Ele estava ali caído, atormentado por suas fraquezas, mostrando-se contrito, tal como Davi, ao ser confrontado por Natã após o seu adultério. Você lembra quando Davi foi confrontado pelo profeta Natã no seu adultério? Ele confessou: pequei contra ti somente e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Salmo 51, 4. A reação do publicano parecida com essa de Davi: eu sou um pecador, eu estou aqui, me julga e tem misericórdia de mim. Ele entrou no templo, né, convicto de que era pecador e desejava ardentemente que aquele sacrifício que estava sendo realizado por tantos outros valesse para ele também. Clamou por misericórdia, clamou por socorro, para que o sangue daquele cordeiro que estava sendo derramado ali, cordeiro inocente, pudesse remover também todo o seu pecado,
pudesse lavar a sua alma, o seu coração, né? Davi também agiu assim, né? Se portou como Davi também, né? Quando Davi orou: lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está diante de mim. Salmo 51, 2, 3. Ele age também dessa forma: me lava, Senhor, me purifica. Não apenas reconheceu ser merecedor daquela punição, eu mereço ser punido, eu mereço ser julgado, mas ele creu na salvação, ele creu que Deus podia mudar a história dele. Sabe o que nós aprendemos aqui? Essa atitude alegra o coração do Pai, quando você reconhece os seus erros, os seus defeitos, os seus pecados. Que tragédia é, guarde isso. Nosso autor aqui ele pontuou assim, né? Aqui o Agnaldo Faisal, ele pontuou algo aqui interessante. Que tragédia é esta quando adoradores em um mesmo culto usam da oração ou da interpretação pessoal de um texto para acusar, insultar ou desprezar aquele que está ali também para adorar o Senhor, né? Uma tragédia quando alguém está no mesmo culto, no mesmo lugar, e alguém interpreta que a oração do outro, que a sua oração, a oração dele é melhor do que a do outro, do que o outro não merece e que ele merece. Então, que vai um alerta para todos nós. Cuidado, como você tem interpretado ou falado do seu próximo. Olha o versículo de número 12. Jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. Esta foi a primeira oração do fariseu. Olha o versículo 13. Oração do publicano. Publicano, porém, estando em pé, de longe nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. 2 orações, fariseu e publicano. Qual foi o resultado da oração de um e da oração de outro? Qual foi o final dessa história? Versículo de número 14 de Lucas 18. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. 2 orações, 2 resultados. O publicano foi para casa justificado por Deus. Justificado por Deus. Deus declarou que este homem desceu justificado para casa. Este homem é considerado justo perante os olhos de Deus. Como Davi, ele podia dizer o seguinte, Salmo 103, 12. Como o Oriente está longe do Ocidente, assim ele, Deus, afasta para longe de nós as nossas transgressões. Então, essa foi a bênção alcançada pelo publicano. Ele sabia dos seus pecados. E ele confessou. Ele abriu o seu coração. O fariseu não fazia ideia do que estava dentro do coração. O publicano sabia que estava dentro do seu coração, sabia do seu pecado e confessou. O fariseu não fazia ideia do que estava dentro do seu coração. O fariseu também voltou para casa, mas ele não tinha nada. O fariseu justificou a si mesmo. Ele rejeitou a justiça gratuita de Deus. O recado é esse. Cuide-se para não cair no erro da hipocrisia, evitando apenas pecados escandalosos, enquanto os pecadinhos de estimação ou pecados pequenos continuam sendo cultivados, às vezes, muitas das vezes, no coração de uns e de outros. Ainda que bem escondidos, todos são pecados mortíferos. Todos podem levar à morte. A grande verdade é essa. E nós vamos concluir aqui. O orgulho do fariseu o condenou. A fé humilde do publicano o salvou. Lucas 18, 14. Porque todo o que se exalta será humilhado, mas os que se humilham será exaltado. Humildade de espírito é o primeiro degrau na escala de espiritualidade. É o ponto de partida para um amadurecimento cristão. Sem humildade não é possível ser feliz e nem ser bem-aventurado e nem ser perdoado. É um tempo de reflexão. É um tempo de oração. Você é fariseu ou você é publicano? Você reconhece os seus erros, os seus pecados, se sente indigno e tem clamado por misericórdia
do Senhor, ou você é aquele que exalta a si mesmo, vendo erro em todo mundo, menos em você? É um dia de confronto. É um estudo para confrontar o meu e o seu coração. Que Deus tenha misericórdia de nós. Vamos orar? Pai, aqui está a tua palavra. Que o Senhor possa ter misericórdia de nós, Senhor. Precisamos de Ti, dependemos de Ti. Não somos dignos, Senhor, não somos dignos. Às vezes achamos que fazemos muito para o Senhor, não estamos fazendo nada. Porque aos olhos do Senhor, o religioso, o seguidor da lei, mesmo que ele faça tudo, mesmo que ele dizima, mesmo que ele não falte um culto, mesmo que ele faça orações em todos os lugares, em voz alta, mesmo que ele tente se apresentar como exemplo para todos os outros, diante do Senhor pode não ser nada, porque o Senhor é que conhece o profundo do coração. Tenha misericórdia de nós, Pai, para olhar para dentro de nós, reconhecendo que não somos dignos, somos pecadores, que falhamos e que carecemos da Tua graça, da Tua misericórdia, do Teu perdão. Perdoa-nos hoje, Deus, se as nossas atitudes têm sido atitudes farisaicas. Perdoa-nos, Senhor, se temos nos colocado em uma postura do fariseu. Faça-nos como aquele publicano, reconhecendo que não somos nada e que precisamos do Senhor. E assim alcançaremos perdão e misericórdia para todos sempre. Amém. Amém, querido? Que Deus abençoe o seu coração nesta hora. Fique na paz do Senhor. Compartilhe a nossa página, o nosso canal com alguém, se abençoou você. E até a próxima, se Deus quiser. Se você quiser, pode deixar o seu comentário. Nós vamos procurar responder, na medida do possível, a cada um. E sejam abençoados em nome de Jesus. Obrigado a todos que concluíram conosco o estudo das parábolas. Foi uma alegria aprender junto com você e com vocês. Grande abraço.